Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos nos aproximando do fim dessa 23ª semana do tempo comum. E a liturgia nos faz escutar esse discurso de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, segundo São Lucas. É muito interessante que Jesus aqui está falando para a salvação daquelas pessoas que o estão ouvindo, porque tudo que Jesus faz é sempre para a nossa salvação. Ele está falando para a salvação deles, mas está falando da sua vida em relação aos outros. É muito importante a gente perceber isso. Jesus está perguntando: pode um cego guiar outro cego? Você, quando diz ao seu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, veja, Jesus está dizendo algo que é importante que a gente se recorde. A vida cristã nos coloca sempre em contato com o outro. Nós não podemos pensar que ser cristão é uma questão unicamente privada, isolada, algo que diz respeito somente à minha interioridade, ao âmbito privado meu, como muitas pessoas hoje querem nos fazer crer, não é? Nós escutamos muito isso. Não, você pode crer no que você quiser, mas na sua casa, né? Tem gente que diz assim hoje em dia, que a religião pertence apenas ao âmbito privado da pessoa. Nosso Senhor está mostrando que não. Na verdade, é aquilo que nós escutamos também na primeira leitura de hoje, quando São Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sim, meu irmão, minha irmã, o Evangelho não é algo para ser vivido como se fosse uma teoria que eu aprendi sozinho, eu peguei, li algum livro, aprendi aquilo e guardei para mim como um segredo meu. Não, o Evangelho, meu irmão, é exatamente algo que nós recebemos de alguém e que nós também recebemos a missão de transmitir para outra pessoa. Nós não nos tornamos líderes, evangelizadores, porque nós somos mais destacados do que os outros. Não, nos tornamos evangelizadores porque somos cristãos. Um cristão, só pelo fato de ser cristão, deve ser um evangelizador. Deve ser alguém que não guarda apenas para si aquilo que aprendeu de Jesus, a experiência que fez com Jesus, mas se sente na obrigação de transmiti-lo também para os outros. Pois bem, meu irmão e minha irmã, então quando Jesus está falando sobre guiar outra pessoa, está falando sobre todos nós. Está falando sobre a nossa missão de ajudar o outro a trilhar o caminho da verdade, o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho. Pois bem, então cada um de nós deve ter um cuidado essencial nesta missão. E qual é? É de a gente poder ajudar o outro a seguir o caminho do Evangelho, sendo para ele um guia. Quer dizer, a gente primeiro precisa trilhar o caminho do Evangelho. Acontece muitas vezes, infelizmente, que nós cristãos acabamos querendo ajudar o outro no seu caminho. Acabamos querendo anunciar a verdade para o outro quando nós mesmos não vivemos. Muitas vezes, aquele que está guiando o outro, orientando, corrigindo o outro, precisaria primeiro ser corrigido ele mesmo. Precisaria ele mesmo ser chamado a atenção, porque quanta incoerência há em nós. Quantas vezes, como Jesus disse no Evangelho, nós percebemos o cisco que há no olho do outro irmão. Quer dizer, nós percebemos a pequena falta dele, o pequeno vício, a pequena coisa que precisa de correção. E às vezes nós mesmos não nos corrigimos. Às vezes nós mesmos estamos enganchados, estamos até o pescoço, envolvidos pelo pecado, pelos vícios, por uma vida duvidosa. E ainda assim queremos nos sentir por cima. E ainda assim queremos nos colocar como aqueles que têm a autoridade de pregar, a autoridade de corrigir o outro, a autoridade de indicar para o outro qual é o caminho certo. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho é um processo, primeiro de conversão pessoal, para que possa também se tornar um modo de evangelizar e ajudar o outro na sua conversão. Então, se cada um de nós tem a missão de se tornar um evangelizador, de se tornar um anunciador da mensagem de Cristo, então é preciso que nós olhemos para nós.
É preciso que percebamos, a minha vida já é coerente com o Evangelho? Se ela já for coerente com o Evangelho, ótimo, isso vai me ajudar em muito a ser um bom evangelizador. Se ela ainda não é coerente com o Evangelho, então, meu irmão, minha irmã, é hora de se corrigir. É hora de começar a se converter para poder ajudar também na conversão e na salvação do outro. Que o bom Deus nos ajude a sermos de fato agentes da salvação, da evangelização, com o nosso testemunho e com a nossa palavra. Deus vos abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.